Seja bem-vindo a mais um Clube do Livro. Você já deve estar acostumado. Se não tiver, seja bem-vindo. Não deixe de assistir os nossos programas semanais, né? O Clube do Livro ele serve para dar indicações literárias, para você ter conteúdos edificantes, para você se sentir aguçado a ler o livro recomendado aqui. A gente espera que você comente e diga o que você achou do livro, se você tem vontade de comprá-lo, enfim. Coloque aqui suas ideias, a gente gosta muito de ler e de interagir com vocês. Bom, hoje nós vamos falar do livro do Packer, o livro chamado O Conhecimento de Deus. E para falar desse livro, novamente estamos aqui com o seminarista Leonardo Campanha. Tudo bem, Léo? Bem, muito obrigado aí pelo convite. De novo, né? Cara, é famoso, tá aqui no Direto ao Ponto, tá aqui em vários programas. Sempre na disposição de servir, né? Da melhor maneira possível. Léo, agora sim, vamos direto ao ponto, né? Vou aproveitar o ensejo do outro programa e te perguntar o que mais te instigou na leitura desse livro. Tá, o que me chamou muita atenção na leitura desse livro é que o Packer ele consegue, ao mesmo tempo, fazer uma literatura que ela é profunda, né, naquilo que mexe com o nosso coração, com a nossa alma, e ao mesmo tempo de uma maneira simples, numa linguagem simples. Então é um livro bastante interessante nisso, é um livro que nos leva, nos estimula a buscar um relacionamento mais íntimo com Deus, né? E aquilo que a teologia de fato deve levar a pessoa a ser mais crente na prática, né? E ter esse prazer, né, em conhecer a Deus e em se relacionar com Ele. Uhum. O Packer ele vai falar muito sobre essa questão de prática e teoria, né? Eu acho muito interessante do livro dele sobre essa questão da espiritualidade ser levado muito em conta. A gente olha a capa e acha que é só um livro teórico para você estudar no seminário, estudar teologia, fazer alguma sistemática, enfim. Mas é um livro que faz com que a gente deseja se aproximar mais de Deus, deseja se aproximar mais do Senhor e conhecê-lo de fato, né? E esse livro ele não tem essa característica inicial acadêmica, né, porque ele é uma organização, né, um compilado de vários artigos que o Packer escreveu para uma revista evangélica que circulava lá na Inglaterra. Então isso é uma leitura para todo o povo de Deus, né, para aquela pessoa que se diz crente, né, que busca ter um relacionamento com Deus. É um livro que tem essa finalidade, né? Então ele está longe de ser, eu não gosto muito dessas definições, né, de acadêmico como algo ruim, mas ele é um livro bastante prático, né? Eu sentia muita falta na faculdade de livros assim, né? De não só puramente acadêmicos, mas de livros que complementem a nossa vida espiritual, né? Que engajem a gente em oração, em práticas, né? Devocionais. Eu queria te fazer já uma pergunta, que o Packer ele já começa o livro com essa questão. E quem precisa de teologia? Né? Tanto para você quanto para o que você leu do Packer. Tá. Eu creio que isso é algo interessante, né? Eu vou até fazer a propaganda do nosso programa de sexta-feira às 8 horas, direto ao ponto. A ideia, né, do nosso programa é que todas as pessoas precisam de teologia. Infelizmente, pelo menos aqui no Brasil, a teologia ficou como um rótulo de algo que é meramente intelectual e pouco prático. E a gente sabe que não. Qualquer estudo de Deus é uma teologia. O próprio Sproul lançou um livro lá, Somos Todos Teólogos. Então, nós temos as nossas crenças, nós lemos a Bíblia, a partir disso nós extraímos verdades. Nesse sentido, todo mundo faz teologia. Então, quem precisa? Todo mundo precisa. Todo aquele que se diz cristão, ele precisa de teologia. Porque, como eu brincava quando eu dava aula na escola bíblica dos adultos, quando eu não estudo quem é Deus, quando eu não conheço Deus a partir das Escrituras, ou seja, quando eu não faço teologia, é muito provável que eu adore um Deus que não seja o Deus bíblico, um Deus que é criação da minha imaginação, com características que eu valorizo e talvez com uma ou outra gota de coisas da Bíblia, né? Uma ou outra característica de coisas da Bíblia, mas que não vai ser o Deus das Escrituras, né? Então todo mundo precisa de teologia. Nós precisamos quebrar esse ranço, né, essa ideia pré-concebida de forma incorreta, né, de que a teologia é algo maléfico, né? A boa teologia é aquela que ajuda a aquecer o coração, a alimentar a fé, né, e a nos tornar cada vez mais firmes em Cristo Jesus.
Quantas vezes a gente já não escutou que a letra mata, né? Geralmente a gente escuta isso muito num contexto fora da igreja, até mesmo dentro da igreja, de que a letra mata. Isso é um exemplo do porquê a gente precisa de teologia, Uhum. né? Porque esse texto está tirado completamente do contexto, né? Então, a gente brincava que texto fora do contexto vira pretexto. Uhum. Então, quando eu tiro um texto do seu contexto bíblico, histórico, aí eu posso distorcê-lo, e como diria o pastor Arival, cada um pode fazer a teologia que quiser. Então, esse texto é um exemplo clássico do que nós precisamos de teologia, inclusive para entender adequadamente as Sagradas Escrituras. Uhum. Até porque Deus se revelou num livro, né? A gente discutiu isso no programa passado. E é interessante porque ele quis ser conhecido através de uma literatura. Então, a gente tem que estar preparado para isso. E isso parte, né, não só apenas de eu saber ler, mas também de saber interpretar texto, né? E hoje já é uma coisa difícil para as pessoas interpretarem texto, né? Então eu vejo que para o cristão, de fato, a gente não tem alternativa. Nós temos que ler e nós temos que saber interpretar as Escrituras. E nesse esforço, né, nessa caminhada cristã, os livros de teologia nos ajudam, eles nos auxiliam nesse processo. É um atributo muito bom, né? Os livros de teologia. Léo, agora, para estudar a divindade, eu perguntei isso para o pastor Nilson no outro Dica de Leitura, no Clube do Livro, sobre quais os processos que a gente tem para estudar a Bíblia, né? Para estudar a divindade e tudo mais. Existe algum processo e algum progresso nesses estudos? Existem tópicos que a gente pode levar em consideração para estudar? Tá. Em primeiro lugar, nós devemos ler a Bíblia Sagrada de forma devocional sempre, né? Então a gente tem que ler a Bíblia de forma devocional. Nós temos que fazer uma leitura visando conhecê-la como um todo, né? Então a gente não pode fazer um e deixar de fazer a outra, né? Nós precisamos ir conhecendo as Sagradas Escrituras e ao mesmo tempo nós podemos pegando assuntos específicos e estudá-los de forma específica. Pensando na pessoa de Deus, né, que é a proposta do livro, eu gosto muito da maneira como a teologia sistemática faz. Então, ela vai pegar o conceito de Deus, de Gênesis até Apocalipse. E dali vai extrair verdades bíblicas. E ela organiza, né? Então, assim, primeira coisa, para eu estudar Deus, qual que é o primeiro pressuposto? Que Deus existe. Então, tem lá uma parte da sistemática, a existência de Deus. Aí depois a gente vai para a cognoscibilidade de Deus, ou seja, o que de Deus eu posso conhecer? O que de Deus ele se revelou a nós? Porque a gente precisa partir do pressuposto que Deus ele é infinito e nós somos finitos. Então, nunca, nem agora e nem na eternidade, nós conheceremos plenamente a Deus. Porque o finito jamais pode conter o infinito, né? Então, a gente tem que entender aquilo que nós podemos conhecer de Deus. Aí depois os nomes de Deus, os atributos de Deus, tanto os comunicáveis quanto os incomunicáveis, né? Os comunicáveis são aqueles que nós de alguma forma partilhamos, né? Então, a santidade. Santidade de Deus, a santidade dele é perfeita. Nós temos alguma santidade, né? O amor de Deus, então. Aí a gente vai pegando esses atributos e tem os incomunicáveis, que é aquele que somente Deus tem. Onisciência, onipotência, onipresença, né? Então, eu creio que a teologia sistemática ela nos dá os tópicos e as ferramentas para que a gente possa, né, estudar de uma forma mais sistemática, né, sistematizada as escrituras e chegando a verdades bíblicas, né? É uma segurança que a teologia sistemática dá pra gente no contexto bíblico, né? Eu lembro que o meu professor de teologia bíblica, ele sempre falava que ela guia os nossos estudos, né? A nossa visão mais ampla, né, nas escrituras, de ligar uma passagem na outra e de ter em mente os conceitos bases que a palavra nos dá, né? Eu gosto de pensar na teologia sistemática como uma grande cerca, um grande portão que contém as heresias. Né? Então, quando a gente olha para a teologia sistemática, uma das funções, como ela faz, né, a conexão de Gênesis e Apocalipse, ela vai evitar que a partir da leitura de apenas um texto, apenas um versículo, eu desenvolva uma teologia errada. Né? Então, a sistemática ela tem essa função. Exatamente. E, Léo, assim, nesse período de estudo que a gente tem, esse período em que a gente vai ler sistemática, ler teologia bíblica, ler hermenêutica, ler todos os livros possíveis, como que a gente deve avaliar o nosso coração com as motivações, né? O pecado ele pode entrar nessas áreas do estudo,
dos devocionais, quando a gente está empenhado em aprender e conhecer mais de Deus? Não, com certeza, né? O pecado pode exercer influência nessa área, principalmente porque o nosso orgulho, né? Ele, infelizmente, né? Do ponto de vista humano, infelizmente, ele está sempre presente. E, e o conhecimento é algo que tende a ensoberbecer as pessoas. Então é importante que nós tenhamos claro, né, que nós queremos estudar mais, queremos desenvolver esse conhecimento, né, de quem é Deus, ou da própria Sagrada Escritura, né, todas as outras áreas que você colocou, né, hermenêutica, que é a arte de interpretar as Escrituras. Quando a gente olha para isso, a nossa motivação tem que ser glorificar a Deus. Lá 1 Coríntios 10, 31, né, e quando eu parto desse princípio de glorificar a Deus, o conhecimento que eu tenho dele me leva para mais perto dele. Então eu lembro quando eu estava para entrar para o seminário, algumas pessoas me abordaram, assim, olha, cuidado para você não esfriar a fé no seminário, né? E obviamente eu guardava essa recomendação, né? Ninguém quer que a sua fé seja esfriada, né? Mas quanto mais eu tive contato com o conhecimento da pessoa de Deus, as Escrituras, a teologia, enfim, das diversas áreas aí do conhecimento que a gente desenvolve no seminário, a experiência minha foi o contrário. Isso me levou para mais perto de Deus. Por quê? Porque primeiro que você começa a ficar maravilhado com quem Ele é. Quando você começa a estudar mais a fundo, né? Quando você olha lá a teologia bíblica, pensando na história da redenção, a forma como Deus age em favor do seu povo, né? Você fala assim, eu não sou digno disso. Então isso tinha aula que a gente brincava lá, aula com o Eber Júnior, por exemplo, a gente brincava assim, não, professor, faz o apelo agora que a gente vai para frente, né? Porque a gente, de fato, em alguns momentos eu me emocionava, eu me comovia com aquele ensinamento, né? Então, quando a gente tem a busca, né? E isso também vem em oração, você precisa pedir a Deus humildade, você precisa pedir a Deus a motivação correta no estudo. É natural que você se aproxime de Deus e não se afaste, né? Então, eu creio que o orgulho ele pode tomar um espaço grande, ele pode afetar algumas pessoas, né? Porque você saber coisas que os outros não sabem pode te colocar numa posição, né? E aí a pessoa gosta disso, né? Isso aí está por fora, né? A ideia é que quanto mais eu conheço de Deus, mais eu sei que eu não sei. Isso deveria me humilhar e não me encher de orgulho. Né? Então, muitas vezes a gente é ignorante em relação à nossa própria ignorância. Então, quanto mais, pelo menos a experiência minha, quanto mais eu tenho buscado estudar a Deus e as coisas que Ele tem deixado para nós, isso tem me mostrado cada vez mais o quão incapaz eu sou, o quão pouco eu sei, né? E o quão distante eu estou daquilo que Ele deseja que eu seja, né? Exatamente. É uma questão de a sabedoria que a gente adquire do conhecimento de Deus nos humilha diante dele, né? Porque é exatamente sobre isso que a gente está falando, sobre diante do Deus tão grande que a gente não tem espaço para glória, espaço para orgulho, espaço para soberba, até porque a palavra diz que a soberba precede a queda, né? Tem até, eu sempre me confundo em qual livro está essa passagem, mas tem aquela passagem que estar diante da Bíblia é como estar diante de um espelho. E quando eu começo a pensar em estar em frente do espelho, quanto mais tempo eu fico diante dele, mais defeitos eu encontro na minha aparência. E quanto mais eu me afasto do espelho, mais eu me esqueço dos defeitos que eu tenho. E as Escrituras Sagradas são assim. Então, quanto mais eu me aproximo dela, mais ela mostra os meus pecados, quem eu de fato eu sou, o quão distante eu estou da imagem de Cristo. E se eu tenho consciência disso, não tem como eu ser orgulhoso. Se eu tenho consciência de quem eu sou, isso me leva a uma humildade e a uma dependência de Deus. Exatamente. Né? E esse é o objetivo, né, da palavra de Deus. É nos confrontar para a gente ser a imagem do Senhor Jesus. Léo, eu tenho uma questão que eu vi isso assim, muito na minha vida, na faculdade e tudo mais, que são dois extremos que o estudo pode gerar, né, do conhecimento de Deus. Ou você se torna uma enciclopédia bíblica, aquele cara que sabe de tudo, contexto histórico, um cara mega inteligente, supervisado na questão teológica, ou você se torna uma pessoa com um relacionamento muito abstrato, sem conhecimento bíblico, que é só oração e fechou, não tem estudo, não tem aprofundamento.
E como que a gente acha um equilíbrio para a gente não ser nenhum nem outro, sabe? Não ser o orgulhoso, que é só teoria, e não ser só um abstrato, um empírico, né? Tá, são os dois extremos, né? Então, o estudar demais e esquecer da prática, e estudar de menos e espiritualizar, né? E aqui no Uhum, sentido pejorativo, não qualitativo, a fé, né? O equilíbrio, né? Eu gosto de um comentário que o Packer faz lá, que ele fala que nós podemos ter conhecimento acerca de Deus, e isso vai estar lá na outra extremo. uhum, Ele fala, nós temos que pegar esse conhecimento acerca de Deus e transformar em conhecimento de Deus. E esse conhecimento de Deus, ele virá através de uma vida de intimidade com Deus. Esse conhecimento, ele vai virar um conhecimento de Deus quando você tiver uma vida de intimidade, uma vida de oração, uma vida de leitura bíblica e uma coisa que nós normalmente deixamos de lado dentro da nossa cultura muito corrida, né? Eu tenho muita dificuldade com essa área também, que é a questão da meditação. uhum, Então, o pastor Arival sempre comenta dos puritanos, né, que o ler a Bíblia é como mandar o alimento, como mastigar o alimento e engolir, mas é a meditação que extrai os nutrientes. uhum, Então, nós somos muito imediatistas, nós somos sempre atarefados, correndo, né, tentando correr contra o tempo para que dê tempo de fazer todas as coisas. E isso faz com que a gente muitas vezes deixando Deus em segundo plano, né? Ou muitas vezes quando a gente faz a leitura bíblica, a gente faz para bater meta, né? Faz o checklist lá de ler e tudo mais, mas eu não medito naquilo, né? Então a ideia de meditar é eu ficar com um pedaço bíblico, ficar com um versículo que fala ao meu coração no sentido de algum pecado que eu tenho, ou em algum momento de insegurança, alguma promessa, uma certeza que Deus me dá, né? Então, tá fazendo a devocional esses dias do Paul Tripp e ele fala assim, olha, ao longo da nossa caminhada, a certeza que nós temos é que Deus nos levará a circunstâncias em que nós olharemos para essas circunstâncias e elas nos parecerão intransponíveis. Mas a certeza é que Deus nos auxiliará nessa circunstância. E aí, nós podemos transpor essas adversidades, e não estou falando aqui que nós não sofreremos, não é isso que eu estou falando, mas a ideia é que diante dessas adversidades aparentemente intransponíveis, eu olho para Deus, eu me humilho, eu vejo a circunstância, eu me humilho, e isso me leva a uma dependência de Deus, né? Então eu fiquei com isso, aí você vai pegar um trecho bíblico que fala ao seu coração a respeito disso, a certeza da segurança que nós temos ali no auxílio divino, e caminhar dessa forma. Então ao longo do dia, né, você pensar nesse versículo, você orar sobre ele, se há uma coisa que te falta, uma característica bíblica que te falta, você orar a Deus, falar assim, Deus está aqui, ó, eu preciso ser dessa forma, essa é uma característica que Cristo tem, e que eu preciso ser conformado à imagem dele, me auxilie nesse processo, que teu Espírito Santo trabalhe no meu coração, né? Então a gente criar essa mentalidade, né, de pensar nas Escrituras ao longo do dia, né? Isso seria uma ferramenta para a gente transformar o conhecimento acerca de Deus em conhecimento de Deus e ter uma espiritualidade verdadeira, né, que é uma oração com conteúdo bíblico, uma oração uhum. sincera de dificuldades que nós sofremos, né? Então eu creio que esse é um caminho aí para se obter esse equilíbrio entre esses dois extremos. Uhum. Muito bom, essa questão da meditação a gente esquece muito, né? E é importante que na palavra tem muito disso, inclusive nos Salmos, meditar na palavra de dia e de noite, a gente sempre encontra essa orientação do Senhor. Agora, Léo, a gente falou muito sobre como a gente se relaciona com Deus, né? Como que a meditação, como que a gente deve se achegar à palavra, como que a gente deve estudar, enfim. Mas pensando do outro lado, Deus é um Deus pessoal e se comunica com a gente. Como que ele nos orienta a ter escolhas, né? A fazer escolhas? Porque às vezes a gente tem essa visão de que eu preciso comprar um carro, vou orar para ver qual que é o modelo. Ou coisas específicas, assim, né? Enfim, tem uma gama de escolhas que a gente pode fazer na vida e a gente pede orientação para Deus. Mas no final das contas, como que Deus se comunica com a gente para fazer todas as escolhas que a gente tem? Certo. Eu creio que vocês ainda farão um programa a respeito de um livro na área, né? Mas eu creio que existem alguns princípios que são muito importantes. A gente vive, né, aqui no Brasil
um período aí muito espiritualizado no sentido ruim, né, no mau uso da palavra, onde as pessoas querem que nas suas tomadas de decisão apareça um anjo e fale para ela, isso é o que você tem que fazer. Ou então, que ela abra um versículo, ela leia o versículo como se aquilo fosse, de forma aleatória, né, aquilo é a resposta para aquela decisão que ela tem que tomar, né? E isso não passa de uma imaturidade na fé e, na verdade, uma ausência de querer tomar a responsabilidade da decisão. Então eu terceirizo. Se foi Deus que me orientou, Ele que me coloca nisso. Ele que me colocou nisso, Ele que tem que resolver aqui no mau sentido, né? E, na verdade, o que o cristão precisa buscar, né? Primeiro, a palavra de Deus. Então, quando você vai tomar uma decisão, a primeira coisa é ver se ela está de acordo com os parâmetros bíblicos. A outra coisa que a Bíblia nos instrui, né? Tiago fala isso de forma muito clara, é que nós devemos buscar sabedoria. Então, todo aquele que pede, recebe sabedoria. Então, temos que pedir sabedoria, né? E a sabedoria vai nos levar a usar as Escrituras da maneira adequada para tomar uma decisão. Então, se eu vou comprar um carro, quais deveriam ser os critérios para escolher o carro? Então Deus tem que descer e falar para mim qual que é o modelo? Não. Eu tenho que pensar qual vai ser meu uso, qual o tamanho do meu orçamento, como que vai ser a dinâmica de consumo desse veículo, né? Qual que vai ser a finalidade que eu vou usar o veículo. Se o meu veículo é só ir e voltar do trabalho, então não precisa ser um carro grande, pode ser um carro pequeno, um carro mais barato, mais econômico. Então, você tem que usar, né, os parâmetros bíblicos, usar o raciocínio lógico, né, usar a sabedoria que Deus dá, e isso você vai aplicar, por exemplo, para empregos, né, para proposta de emprego e coisas do tipo, né? Então, a partir das Escrituras, Deus nos dá os princípios que nós devemos usar para tomar decisão ao longo de toda a nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. É muito importante isso que você falou e nessa questão de decisões e escolhas, a gente precisa muito do conhecimento de Deus para a gente saber qual que é a vontade dele, né? Deus tem que ser realmente muito pessoal, a gente tem que ter um relacionamento profundo para a gente conhecer quem é Deus, conhecer qual é a vontade dele para nós como homem e mulher do Senhor, como servo e serva, né? Léo, caminhando para o final já, esse livro tem muitas coisas muito interessantes. Tem, assim, fala sobre a natureza, os atributos de Deus. E olhando para tudo isso, olhando para tudo que Deus a santidade dele, é inesgotável o conhecimento que a gente teria do Senhor. Né? Tudo que ele a gente teria aqui programa para a vida inteira. A gente iria para a eternidade falando de tudo isso. Mas, às vezes a gente se encontra diante de toda essa graça, esse conhecimento maravilhoso. A gente fica, poxa, mas eu sou tão pecador, miserável. Como que eu vou me achegar a um Deus tão santo? Qual que é a esperança que você dá para quem está com esse pensamento, de acordo com o Packer? E qual o seu incentivo para ler esse livro? Se você está pensando assim, a esperança já chegou na sua casa, né? Porque o começo de um relacionamento sincero e profundo com Deus começa com a plena consciência de quem nós somos, com a consciência dos nossos pecados, das nossas falhas, de quão indignos nós somos. Quando você começa a entender isso, você está no caminho certo, né? Uma das coisas que essa compreensão te levará é uma maior gratidão a Cristo pela obra que Ele fez. Porque a gente vai ler lá em Romanos capítulo 5, né? Ele morreu por nós quando ainda nós éramos pecadores. Então, quando a gente começa a olhar para a obra que Cristo fez, é algo tão maravilhoso e nós somos tão indignos que nós reconhecemos que todo mérito vem de Deus. Não existe nenhum mérito em nós. E aí é uma coisa que para mim é muito interessante, que ao mesmo tempo isso me humilha, isso me lembra que a única esperança que eu tenho é Ele, então me aproxima de Deus, me faz com que eu me agarre em Deus, e ao mesmo tempo que eu sou indigno e eu estou agarrado com Deus, isso tem que me levar à consciência de que existem pessoas perdidas que precisam dessa mesma mensagem, e que são tão indignas quanto eu, ou às vezes até mais dignas do que eu. Porque muitas pessoas têm um conceito muito alto de si, e nós não somos pessoas naturalmente boas, né? Então, quando nós temos essa consciência, nós devemos, então, nos colocarmos diante de Deus, né, sermos gratos a Ele por tudo que Ele fez por nós, né, na pessoa de Jesus Cristo, na ação do Espírito Santo no nosso coração. Isso nos
aproximará dele diariamente. E dessa forma eu também tenho que buscar o quê? Uma vida de testemunho, né? Uma vida que mais pessoas venham conhecer esse Deus que fez algo tão maravilhoso por nós. É verdade. Muito obrigada, Léo, pela sua participação. Sempre Eu bem-vindo. agradeço. É uma bênção tê-lo aqui conosco, é uma bênção ter você aí de casa com a gente para participar, para interagir. Comenta aqui embaixo. Eu estou emocionada, confesso, esse tema é muito bom, né? Conhecer o nosso Senhor. Essa TV, ela tem esse objetivo no geral, né? A IPP-TV, ela quer que você conheça Deus profundamente. Nós que estamos aqui, nós queremos conhecer a Deus profundamente, o nosso Criador, o nosso Salvador. E nós queremos que o Evangelho seja pregado, que ele seja conhecido, que as pessoas tenham um relacionamento profundo com o Senhor. E esse é o nosso propósito de vida. Nada do que você aprender do Senhor vai ser lançado fora, nada vai ser inútil, porque ele é maravilhoso. E ele proporcionou esse momento aqui agora, ele proporcionou com que você sentasse agora para escutar isso. E eu espero que você se sinta edificado aí em casa, que você leia mais da palavra de Deus, que você se sinta consolado, confortado e confrontado, para que a palavra de Deus te transforme. É isso aí, eu te espero na semana que vem. E não esqueça, hein? No mesmo horário, no mesmo canal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.